O Internacional joga na próxima quinta-feira às 9h30 da noite. E com vários desfalques, o técnico Alexandre Medina começa a esboçar a sua escalação para a sua partida. Além disso, vamos falar sobre a janela de transferências que se fechou ontem às 11h59 da noite, onde o Inter fez seus últimos movimentos de contratações. Além disso, vamos falar sobre o Pedro Henrique, que foi um reforço anunciado ainda na manhã de ontem e é um jogador que nesse momento tem uma polêmica, porque ele, neste momento, no último jogo que ele atuou, lá no futebol turco, que foi no dia 2 de abril, que entre aspas foi bem recente, o Pedro Henrique teve uma lesão muscular e vai desfalcar por cerca de 2 semanas, ou seja, o Inter trouxe o jogador que neste momento está lesionado. Além disso, vamos falar exatamente sobre as chegadas e sobre quando a janela de transferências volta a se abrir e dar basicamente um resumão sobre essa janela do Inter. Essas e muitas outras informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados, então vamos atualizar aqui junto as informações do Internacional. Só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito aqui esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Não esquece também de se inscrever nesse canal, que é muito importante. Vamos tentar bater aí 16 mil colorados até o final desse mês, eu sei que a gente consegue bater essa meta, então já aproveita aqui e te inscreve nesse canal, que é muito importante. Porque metade das pessoas que assistem ainda esses vídeos não são inscritas no canal, então já aproveita aqui e te inscreve, que é muito importante. Isso quer receber mais informações do Inter, sempre de forma exclusiva e de forma antecipada. Não esquece de se tornar membro aqui nesse canal, que é muito importante. Por apenas R$4 por mês, tu recebe sempre informações exclusivas, antecipadas, bastidores do Inter, e ainda ajuda muito esse canal aqui a continuar crescendo cada vez mais. A gente faz um trabalho totalmente identificado e 100% individual. E lembrando que no nosso parceiro, o Ativo Ultra, o melhor estimulante para tu que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Se tu quer adquirir o Ativo Ultra, segundo o link na descrição, e lá tu vai ter a melhor performance nos momentos entre 4 paredes. Vamos começar então com as atualizações. O Internacional, que joga agora nessa próxima quinta-feira contra o Guairenha, jogo que vale pela segunda rodada da Sul-Americana e será transmitido apenas pela Comebol TV. O Internacional que tem desfalques para essa partida, como o zagueiro Kaique Rocha, que tem uma lesão muscular na coxa direita, fora por 5 semanas. O Moisés segue sendo desfalque. Além desses atletas, os recém-contratados René, o Pedro Henrique, além desses dois, o Wanderson, jogador que ainda não deve estar à disposição. David também tem uma lesão. São alguns dos jogadores que devem ficar de fora dessa partida. Ou seja, o esboço de escalação dado pelo técnico Alexandre Medina deve ter Daniel no gol, Fabrício Bustos na lateral direita, a dupla de zaga com Bruno Mendes, Gabriel Mercado, e na lateral esquerda devemos ter neste momento a manutenção de Lisieiro. O meio de campo que deve ter Gabriel, Edenilson, e aí um pouco mais à frente com Tyson, Maurício, e aí deve entrar na ponta esquerda, assim como o jogo contra o Atlético Mineiro, Carlos de Penha. E o ataque deve ser Wesley Moraes. Deve ser basicamente essa escalação que o técnico Alexandre Medina deve utilizar nesse momento. A equipe basicamente parecida que atuou contra o Atlético Mineiro. A única mudança é a saída do Kaique Rocha para a entrada do Gabriel Mercado. Além disso, o Inter deve ter como único zagueiro no banco dessa partida o Rodrigo Moledo, já que o Vitão é dúvida se será relacionado ou não nessa partida ainda nesse momento. Além disso, eu quero falar exatamente como eu falei anteriormente, do Pedro Henrique, que foi um jogador que chegou de forma gratuita por Internacional, vindo do futebol turco, assinou por 2 temporadas para o Inter. Para ser mais dos jogadores que compõem elenco, a tendência é que não chega para ser titular neste momento. Porém, o Pedro Henrique ele tem um probleminha. No último jogo que ele atuou no Campeonato Turco, que foi no dia 2 de abril, hoje é dia 13, ou seja, há 11 dias atrás, que foi a última vez que ele jogou, até recente, ou seja, ele vem atuando, ele tá com preparo físico. E outra curiosidade sobre essa partida, o Pedro Henrique fez 3 gols nessa partida, né? Foi uma partida que o time dele acabou ganhando de 3-2 e ele fez os 3 gols da partida. Mas ele teve uma lesão muscular também na coxa direita. E ele teve que ficar fora cerca de 3 semanas. Naquele momento, já passaram 11 dias. Ou seja, falta 1 semana e meia para ele voltar aos gramados. Ou seja, o Pedro Henrique, que ainda chegou agora para ser o novo reforço internacional, deve ficar 1 semana e meia fora. Ou seja, todo esse final, entre aspas, de semana. E também toda a próxima semana o Pedro Henrique ainda não deve estar à disposição do Colorado, mas é um jogador que veio contratado e a tendência é que volte a atuar agora nas próximas semanas para ser ou titular ou opção aí do banco de reserva
reservas do técnico Alexandre Medina. Lembrando que a janela de transferências está fechada nesse momento. A janela fechou ontem às 11h59 da noite, ou seja, o Inter não pode trazer mais nenhum reforço. Até pode, porém tem que ser jogadores que estejam livres no mercado e eles tenham tido seus contratos rescindidos antes das 11h59. Caso contrário, nenhum desses reforços poderão ser anunciados. Até podem, porém eles só podem jogar a partir de julho. Lembrando que a janela de transferências ela volta a se abrir ainda neste ano, no dia 14 de julho. Ou seja, jogadores que voltam de empréstimo como o atacante Al Galhardo, o meio-campista João Peglo, o lateral esquerdo Léo Borges, o outro meio-campista barra meio-atacante Marcos Guilherme e ainda a possível negociação que é um meia, que é o Nonato. Esses atletas ainda podem retornar por empréstimo. Ou seja, o Inter pode ter, entre aspas, reforços caseiros ali no meio de julho, caso não consiga mais contratar, mas a janela volta a abrir e o Inter pode se esforçar para as últimas medidas de reforços no dia 14 de julho, lembrando que a janela daí fecha no dia 14 de agosto e aí não abre mais, ou seja, depois do dia 14 de agosto o Inter vai com o que tem até o final, mas essa foi uma janela que foi uma das maiores janelas dessa direção. A direção conseguiu fazer mais de 10 reforços, que já foi um número bem expressivo. A gente pode falar que tem jogadores ali que não são interessantes. Para mim, o único jogador que é uma unanimidade que chegou nesse momento foi o lateral esquerdo Fabrício Bustos. Para mim, um dos únicos jogadores assim, que realmente vai fazer diferença. Óbvio, por exemplo, o lateral esquerdo René é um jogador interessante. Conseguimos, acredito eu, que resolver ali as laterais, que era um problema. A movimentação pelo zagueiro Vitão, achei um bom reforço também. Um jogador que foi bem no Shakhtar. Além desses 3 reforços, o Wesley, o Wanderson e o Pedro Henrique ainda são uma incógnita nesse momento. A gente não sabe realmente o que a gente pode esperar desses jogadores. O Bruno Gomes acabou fraturando o cotovelo, então a gente não sabe o que ele vai ter. O Gabriel vem sendo titular, o Liseiro também, fazendo uma polivalência lateral esquerdo, mas são jogadores ali que vieram para compor elenco. Não teve nenhum grande destaque que chegou nessa janela de transferências sem ser o Fabrício Bustos, que para mim, na minha opinião, foi o melhor reforço da janela de transferências do Inter nesse momento. Até quero que tu deixe nos comentários para ti qual que foi o melhor reforço da janela de transferências, deixa aqui no comentário e avalia também como que foi a janela da direção colorada desse primeiro semestre, lembrando que mesmo que tenham errado, ainda vai reabrir a janela de transferências, pelo menos para daqui a pouco fazer alguma correção de rumo que tenha que ser feito, tá bom? Basicamente são essas informações que eu tenho para passar aqui no vídeo de hoje. Deixa aí o teu gostei, te inscreve no canal, ativa aí também, que é muito importante, o sininho de notificações, porque sempre que tiver vídeo novo do celular vai ser notificado. E não esquece de ir aqui na descrição e conferir o nosso parceiro. No primeiro link tu aprende inglês de uma forma simples, fácil, rápido e descomplicado. Utilize o cupom CANALTN para ganhar 80% de desconto e também vai na Invictus comprar camisetas do Inter ou de qualquer outro clube. Na hora que tu comprar na Invictus, o cupom tá indo a 10 para ganhar 10% de desconto, tá bom? Então basicamente são essas todas as atualizações que eu tenho para passar aqui no vídeo de hoje. Volto à tarde com novas informações do nosso Colorado. Muito obrigado para tu que assistiu esse vídeo até o final. Vou concluir esse vídeo por aqui. Um grande abraço, valeu, falou e fui!